Existe um paradoxo psicológico que Nicolau Maquiavel observou há mais de 500 anos nas cortes reais da Europa, e ele permanece perturbadoramente relevante até hoje. Um paradoxo que explica por que alguns homens, naturalmente, atraem atenção, respeito e desejo, enquanto outros, apesar das boas intenções, são consistentemente ignorados ou empurrados para a friend zone. O paradoxo é simples de explicar, mas brutal de aceitar. As mulheres não são atraídas pelo que você faz por elas. Elas são atraídas por quem você é, sem elas. E hoje eu vou revelar 7 princípios psicológicos enraizados no pensamento maquiavélico que transformam um homem comum em uma presença magnética. Mas seja avisado, o 7º princípio é tão contraintuitivo, tão oposto a tudo que você foi ensinado, que provavelmente vai te deixar desconfortável. E é exatamente por isso que ele funciona. Fique até o final, porque esse princípio final é o que muda tudo. Antes de mergulharmos, preciso falar sobre algo importante. As estatísticas deste canal revelam algo interessante. Milhares de vocês assistem a esses vídeos até o final, mentalmente fazem anotações e provavelmente aplicam esses princípios nas próprias vidas. Mas não deixam nenhum rastro de que estiveram aqui. Nenhum like, nenhum comentário, nenhuma inscrição. Se esse conteúdo te traz valor real, se essas estratégias psicológicas estão melhorando suas interações. Tire 3 segundos agora e dê like nesse vídeo e se inscreva no canal. Por que isso importa? Porque o algoritmo do YouTube funciona com um princípio simples. Engajamento amplifica alcance. Cada like, cada comentário, cada inscrição envia um sinal que permite que esse conhecimento alcance mais homens que precisam dele. Não estamos apenas construindo um canal, estamos construindo uma comunidade de homens que recusam a mediocridade e entendem as verdadeiras dinâmicas da atração. Mostre sua presença. Haja agora. E vamos descobrir juntos esses 7 princípios que vão redefinir sua abordagem nos relacionamentos. Nicolau Maquiavel escreveu em O Príncipe que os homens geralmente julgam mais com os olhos do que com as mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem verdadeiramente sentir. O que ele quis dizer é isto: as aparências sociais são uma performance, um palco, um teatro. A verdade se revela pelo que as pessoas fazem quando acreditam que ninguém está olhando. Aplicado à dinâmica da atração, esse princípio revela algo fundamental. Existe frequentemente um abismo entre o que as mulheres conscientemente dizem que querem e o que a psicologia profunda delas realmente responde. Não por hipocrisia, mas porque a atração não é racional, é visceral, instintiva, enraizada em milhões de anos de evolução. E o homem que compreende essa distinção, que aprende a falar a linguagem da atração autêntica em vez da linguagem das expectativas sociais superficiais, esse homem obtém resultados que outros nem conseguem imaginar. Princípio 1. Inteireza independente. O primeiro princípio é a base de tudo que vem a seguir, e é o que a maioria dos homens viola todos os dias, sem perceber. Você precisa ser psicologicamente completo antes de buscar um relacionamento. Não quase completo, não 80% completo, completamente completo. O que isso significa na prática? Significa que sua felicidade, seu senso de propósito, sua autoestima não podem depender da validação feminina. Porque no momento em que uma mulher detecta que você precisa dela para se sentir inteiro, algo primitivo se desliga no cérebro dela. Por quê? Porque a evolução programou as mulheres para buscar homens que possam oferecer segurança, estabilidade e proteção. E um homem que precisa dela para se sentir completo não consegue oferecer essas coisas. Psicologicamente falando, ele se torna uma criança em busca de uma mãe, não um parceiro igual.
Veja como isso aparece na vida real. O homem incompleto cancela planos importantes no momento em que ela fica livre. Ele checa o celular a cada 5 minutos, esperando a resposta dela. Ele baseia seu humor em como as interações deles estão indo. Ele sacrifica amizades, paixões, objetivos, tudo para maximizar o tempo com ela. O homem completo, por outro lado, já tinha uma vida que funcionava perfeitamente antes de ela aparecer. Ele tem amizades sólidas, paixões que o energizam, objetivos que o impulsionam para a frente. Ela não entra em um vazio. Ela entra em um mundo que já está em movimento. E o mundo em movimento é magnético, porque ela não está mais se perguntando, ele gosta de mim. Ela está se perguntando, posso fazer parte dessa vida interessante? O poder mudou completamente. E essa mudança transforma tudo. Como cultivar esse senso de completude? Isso não é algo que você pode fingir. Você precisa genuinamente construir uma vida que te satisfaça. Identifique 3 áreas que realmente te animam. Não o que impressiona os outros, mas o que te ilumina quando ninguém está olhando. Pode ser uma arte marcial, um negócio que você está construindo, um instrumento musical que você está dominando, um corpo que você está esculpindo. Não importa o que seja. O que importa é que essas áreas existam independentemente de qualquer relacionamento. São sua âncora, sua identidade, sua fundação. E quando você está verdadeiramente ancorado nelas, algo fascinante acontece. Você para de correr atrás das mulheres, não como estratégia, mas porque está genuinamente absorto em algo maior. E essa absorção é um dos sinais de atração mais poderosos que você pode emitir. Princípio 2. Autenticidade polarizadora. Este segundo princípio vai contra tudo que a sociedade moderna ensina. Você é instruído a ser agradável, evitar conflito, agradar a todos. Esse é o caminho mais rápido para a invisibilidade total. Nicolau Maquiavel entendia que o homem que tenta agradar a todos acaba não agradando a ninguém. Porque quando você suaviza suas arestas, esconde suas opiniões fortes e se torna inofensivo, você também se torna sem sabor, sem caráter e esquecível. Autenticidade polarizadora significa ter opiniões claras, mesmo que não sejam universalmente populares. Significa expressar seus valores sem se desculpar, mesmo que algumas pessoas não gostem. Significa estar disposto a perder até a aprovação de quem nunca esteve alinhado com você de qualquer forma. Por que isso é magnético? Porque em um mundo onde todos usam uma máscara social, onde as pessoas calculam cuidadosamente cada palavra para não ofender ninguém, o homem que ousa ser autenticamente ele mesmo se torna uma anomalia fascinante. As mulheres não estão buscando perfeição, estão buscando realidade. Elas querem saber quem você realmente é, não a versão suavizada e filtrada que você apresenta só para ganhar a aprovação delas. E paradoxalmente, ao mostrar quem você realmente é, incluindo suas opiniões impopulares, você cria uma conexão muito mais profunda com a mulher que realmente ressoa com você. Um exemplo concreto: em uma conversa, a maioria dos homens concorda com tudo que ela diz. Evita discordância, sacrifica sua própria posição para manter uma harmonia superficial. Eles acham que isso cria conexão. O que realmente cria é tédio. O homem autenticamente polarizador, quando discorda, diz isso, não agressivamente, não para provocar, simplesmente porque é a sua verdade. Entendo seu ponto de vista, mas eu vejo isso de forma completamente diferente. E vou te dizer por quê. Essa capacidade de sustentar sua própria posição cria respeito, tensão intelectual e interesse. Esclarecimento importante. Não estou falando de ser um eterno contraditório ou provocar só por provocar. Estou falando de ter espinha dorsal intelectual e emocional. Saber quem você é, saber pelo que você se posiciona e recusar diluir a si mesmo
para ganhar a aprovação. E sim, isso significa que algumas mulheres vão te rejeitar. Perfeito. Porque as que ficam, as que são atraídas pela sua autenticidade, são as únicas com quem você pode construir algo real. As outras teriam desperdiçado seu tempo de qualquer forma. Princípio 3. Presença calibrada. O terceiro princípio foca em algo que poucos homens verdadeiramente dominam: a arte da presença calibrada. A maioria dos homens opera em modo binário, ou estão completamente ausentes, frios, distantes, inacessíveis, ou são sufocantes, hiperpresentes, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os dois extremos destroem a atração. Ausência total comunica desinteresse. Presença constante comunica desespero. Presença calibrada é a arte do equilíbrio dinâmico. Maquiavel observou que o poder frequentemente reside na imprevisibilidade controlada, não no caos aleatório, mas na variação estratégica que mantém os outros em estado de atenção. Aplicado aos relacionamentos, isso significa que sua disponibilidade emocional e de tempo deve variar naturalmente com base no que está genuinamente acontecendo na sua vida. Quando você está lançando um projeto importante, naturalmente tem menos tempo e energia para o relacionamento. Suas respostas ficam mais espaçadas, suas interações mais curtas. Isso não é um jogo, é a sua realidade. Quando o projeto termina, quando você conquista algo significativo, naturalmente tem mais espaço para conexão. Você se torna mais presente, mais disponível, mais engajado. E essa variação natural cria algo poderoso. Impede que o relacionamento se torne previsível e rotineiro. Mantém a dinâmica viva. Obriga a outra pessoa a ficar atenta, a valorizar os momentos de presença, porque eles não são garantidos. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas erra. Essa variação precisa ser autêntica. Se você finge estar ocupado enquanto está em casa contando os minutos, ela vai sentir. As mulheres têm um radar extremamente sensível para a autenticidade. Elas detectam manipulação a quilômetros de distância. Presença calibrada só funciona quando vem de uma vida genuinamente rica e variada. É por isso que o primeiro princípio é tão crucial. Se você verdadeiramente tem uma missão, projetos e paixões, sua disponibilidade vai variar naturalmente. Você não vai precisar jogar jogos. Sua vida real vai criar a dinâmica necessária. Como isso aparece na prática? Às vezes você está totalmente presente na conversa, fazendo perguntas profundas, ouvindo ativamente, criando intimidade emocional. Em outros momentos, suas respostas são mais curtas, mais funcionais, porque sua atenção está focada em outra coisa que verdadeiramente importa. Essa oscilação cria o que os psicólogos chamam de reforço intermitente. É o mesmo mecanismo que torna os jogos de cassino viciantes. A recompensa não é constante, é variável. E essa variabilidade mantém o engajamento em níveis que a previsibilidade jamais alcançaria. Mas mais uma vez, use esse princípio com integridade. Não o transforme em manipulação cínica. Simplesmente deixe sua vida real criar essa dinâmica de forma natural. Princípio 4. O padrão inabalável. Chegamos ao quarto princípio, e é aqui que muitos homens começam a se sentir desconfortáveis, porque esse princípio exige algo que a sociedade moderna quase considera imoral: ter padrões elevados e aplicá-los sem concessões. A maioria dos homens não tem padrões reais. Tem preferências vagas, desejos tímidos, esperanças silenciosas que desaparecem no momento em que uma mulher lhes dá atenção mínima. Eles toleram comportamentos que odeiam, desculpam sinais de alerta óbvios, sacrificam suas próprias necessidades só para manter um relacionamento que nem deveria existir. Por quê? Medo da solidão, medo de não encontrar algo melhor, a crença de que não tem o direito de exigir mais. E esse medo é tóxico.
Ele transforma homens em versões enfraquecidas de si mesmos, se agarrando desesperadamente a relacionamentos que os drenam. O padrão inabalável significa saber exatamente o que você aceita e o que não aceita. E quando alguém cruza seus limites, você age imediatamente, não com raiva, não com drama, mas com clareza e firmeza. Maquiavel escreveu que é melhor ser temido do que amado, se não é possível ser as duas coisas. Adaptado a este contexto, isso se torna: é melhor ser respeitado do que adorado, porque o respeito cria atração duradoura. Adoração sem respeito cria desprezo. Como isso se parece na vida real? Se ela te desrespeita, por palavras, ações ou negligência, você não ignora só para manter a paz. Você aborda com calma, mas com firmeza. Esse comportamento não funciona para mim. Prefiro que lidemos as coisas de forma diferente. Se o comportamento se repete após você ter comunicado claramente seu padrão, você ajusta seu investimento, reduz o tempo, a energia e a atenção que dedica. Deixa suas ações comunicar o que suas palavras já deixaram claro. E se o comportamento continua mesmo assim, você vai embora. Sem negociação, sem súplica, sem chances infinitas. Você vai embora, porque seu padrão importa mais do que qualquer relacionamento individual. Essa capacidade de ir embora, essa disposição de estar sozinho em vez de mal acompanhado, comunica algo profundamente atraente. Ela diz: me valorizo o suficiente para não tolerar o que não funciona para mim. Meu tempo, minha energia e minha presença têm valor real. E, paradoxalmente, essa disposição de partir frequentemente torna a partida desnecessária. Porque quando alguém percebe que você é sério, que seus limites são inegociáveis, que você não está blefando, o comportamento muda, o respeito aparece, a dinâmica se reequilibra. Mas mesmo que isso não aconteça, mesmo que ela escolha não respeitar seus padrões, você ainda ganha algo muito mais valioso do que um relacionamento disfuncional. Você ganha autorrespeito, e esse autorrespeito é a base de tudo mais. Quais devem ser seus padrões? Isso depende de você, mas aqui estão alguns inegociáveis universais que todo homem deveria ter. Respeito básico na comunicação, lealdade emocional e física, contribuição mútua para o relacionamento, capacidade de lidar com conflitos de forma madura, alinhamento nos valores essenciais. Se esses elementos estão ausentes, nenhuma quantidade de atração física ou compatibilidade superficial pode compensar. E o homem que entende isso, que está disposto a permanecer sozinho, a comprometer seus padrões, se torna raro. E raridade cria valor. Princípio 5. Tensão produtiva. O quinto princípio vai chocar aqueles que acreditam que relacionamentos saudáveis devem ser sempre harmoniosos e livres de atritos. A verdade é muito diferente. Relacionamentos sem tensão estão mortos. Não são pacíficos, são entediantes. Tensão produtiva é o atrito criativo que mantém um relacionamento vivo, dinâmico e interessante. Não é conflito tóxico, não é drama constante. É o espaço entre dois indivíduos fortes que não se dissolvem um no outro, mas mantêm sua integridade. Maquiavel entendia que a harmonia absoluta é inimiga do progresso. É através do atrito, da oposição, do choque de perspectivas que o crescimento e a inovação emergem. Os relacionamentos seguem a mesma lógica. Quando duas pessoas sempre concordam, quando nunca há discordância, quando tudo é sempre tranquilo, uma delas desaparece. Ela esconde seus pensamentos reais, sacrifica suas necessidades reais, usa uma máscara para manter uma paz artificial. Tensão produtiva, por outro lado, surge quando duas pessoas autênticas se encontram. Elas não vão sempre concordar. Vão ver certas coisas de forma diferente. Vão ter necessidades que às vezes conflitam,
E isso é normal. Isso não é um problema. É a prova de que dois indivíduos reais estão presentes. O homem que entende isso não foge da discordância. Não corre para consertar todo o desconforto imediatamente. Ele permite que a tensão exista, que respire, que revele o que precisa revelar. Às vezes essa tensão se resolve por si só com o tempo. Às vezes leva a uma conversa mais profunda. Às vezes revela uma incompatibilidade fundamental. Mas em todo caso, permitir que a tensão exista é mais honesto, mais maduro e mais respeitoso do que suprimi-la artificialmente, como isso se parece na vida real. Após uma discordância, o homem fraco corre para pedir desculpas, para suavizar as coisas, para restaurar a harmonia a qualquer custo, mesmo que isso signifique trair sua própria posição, mesmo que a discordância tenha sido legítima. O homem que entende a tensão produtiva faz o oposto. Ele cria espaço após a discordância. Não persegue, não suplica. Permite que ambos tenham tempo para processar, refletir e voltar com mais clareza. E frequentemente, após esse espaço, a resolução é mais autêntica, mais madura e mais respeitosa do que qualquer acordo forçado. Essa capacidade de tolerar o desconforto emocional, de não entrar em pânico ao primeiro sinal de atrito, comunica uma força emocional que poucos homens possuem. Ela diz: não tenho tanto medo do conflito a ponto de sacrificar minha verdade para evitá-lo. E essa força é atraente, porque ela sinaliza que você consegue lidar com desafios reais da vida, não apenas com os momentos fáceis, que ela pode contar com você para se manter sólido quando as coisas ficarem difíceis, não apenas quando tudo está indo bem. Princípio 6. Investimento proporcional. O sexto princípio é uma aplicação direta do pensamento estratégico maquiavélico aos relacionamentos modernos. Maquiavel aconselhava os príncipes a investir seus recursos onde o retorno era maior e a retirar o investimento quando ficasse claro que estava sendo desperdiçado. Aplicado aos relacionamentos, isso significa que seu investimento emocional de tempo e energia deve ser proporcional ao que você recebe em troca, não por cálculo cínico, mas por autorrespeito e realismo. A maioria dos homens investe massivamente logo no início, dando tudo o que tem antes mesmo de saber se a outra pessoa merece esse investimento. Tratam cada nova conexão como se já fosse um relacionamento comprometido, oferecendo níveis de atenção, esforço e investimento emocional que deveriam ser conquistados gradualmente. E o que acontece? Ou eles sobrecarregam a outra pessoa com uma intensidade prematura, ou criam um desequilíbrio onde estão constantemente dando mais do que recebem. Ambos os cenários levam ao fracasso. Investimento proporcional significa começar modestamente e aumentar seu investimento apenas em resposta ao que a outra pessoa demonstra. No começo, você oferece atenção básica, respeito, curiosidade. Você explora, observa, avalia. Se ela responde bem, se ela também investe, se demonstra que valoriza o que você oferece, você aumenta. Dá mais tempo, mais profundidade emocional, mais esforço. Se ela não responde proporcionalmente, se ela toma sem dar, se trata seu investimento como garantido, você reduz. Essa abordagem faz duas coisas cruciais. Primeiro, te protege. Você não desperdiça seus recursos emocionais limitados com pessoas que não os valorizam. Você permanece disponível para aquelas que verdadeiramente merecem seu investimento. Segundo, cria uma dinâmica saudável. Quando seu investimento é proporcional e condicional, a outra pessoa percebe algo importante. Sua presença na vida dela não é garantida. Ela precisa contribuir ativamente, demonstrar valor, investir também. Isso cria respeito mútuo e reciprocidade. Como isso se parece na prática? Nas interações iniciais, você não conta toda a sua história de vida.
Não revela imediatamente suas vulnerabilidades mais profundas. Não reorganiza sua agenda em torno da disponibilidade dela. Você permanece comedido, observando como ela responde. Se ela faz perguntas profundas, realmente ouve e investe tempo para te conhecer. Gradualmente você se abre mais. Se ela permanece superficial, distraída, ou trata sua atenção como algo a que tem direito, você mantém as coisas leves e limita seu investimento. Isso não é manipulação, é autorrespeito inteligente. E mulheres de alta qualidade respeitam isso. Elas reconhecem que um homem que valoriza seu próprio tempo e energia é um homem que conhece seu valor. Princípio 7. Autoaceitação total. Chegamos ao sétimo e último princípio. O que mencionei no começo, aquele tão contraintuitivo que provavelmente vai te deixar desconfortável. E é exatamente por isso que é o mais poderoso de todos. Aqui está o princípio. Você precisa se aceitar completamente, sem condições, incluindo as partes de você que a sociedade rotula como negativas. Não para se tornar arrogante, não para se tornar narcisista, mas para alcançar um nível de paz interior tão profundo que nenhuma validação externa consiga abalá-lo. A maioria dos homens vive em um estado constante de autorrejeição. Eles internalizaram cada mensagem social sobre quem deveriam ser e julgam implacavelmente cada parte de si mesmos que não corresponde a esse ideal impossível. Sentem vergonha de seus desejos, suas fraquezas, seus medos, seus fracassos. E essa vergonha interior vaza em cada interação. Ela cria uma energia de súplica, uma busca desesperada por aprovação externa para compensar a autorrejeição interna. E essa energia é repulsiva. Maquiavel escreveu que os homens são tão simples e tão movidos pelas necessidades imediatas que aquele que engana sempre encontrará alguém disposto a ser enganado. Mas ele também entendia algo mais profundo. O homem que verdadeiramente se conhece, que aceita plenamente sua própria natureza, não pode ser facilmente manipulado. Autoaceitação total significa reconhecer que você é um ser humano complexo. Você tem forças e fraquezas, luz e sombra. Você tem desejos que a sociedade pode julgar. Você cometeu erros. Você não é perfeito. E tudo isso é aceitável. Essa aceitação não significa complacência. Você pode trabalhar para se melhorar enquanto ainda aceita quem você é agora. Na verdade, a melhoria real é impossível sem autoaceitação, porque ela vem do autorrespeito, não do auto-ódio. Quando você alcança esse nível de autoaceitação, algo extraordinário acontece. Você para de buscar aprovação. Você para de ajustar seu comportamento para agradar os outros. Você para de usar máscaras. Você simplesmente se torna você mesmo, totalmente, sem desculpas. E essa autenticidade total, essa ausência de necessidade de validação, é magnética. Porque em um mundo onde todos usam máscaras, onde todos performam uma versão aceitável de si mesmos, a pessoa que ousa ser completamente autêntica se torna uma raridade fascinante. As mulheres respondem a essa energia visceralmente. Podem não conseguir explicar racionalmente, mas sentem. Sentem que estão na presença de um homem que não precisa de validação delas, que é completo em si mesmo, que oferece sua presença por escolha, não por necessidade. E isso muda tudo. Agora ela não está mais te avaliando. Ela está tentando ganhar sua aprovação. Ela se pergunta: sou interessante o suficiente, autêntica o suficiente, notável o suficiente para merecer sua atenção contínua? O poder mudou completamente. E essa mudança não vem de técnica, estratégia ou manipulação. Vem de algo muito mais profundo. Um homem que se aceitou tão completamente que não tem mais nada a provar. Vamos recapitular rapidamente esses 7 princípios para que tudo fique cristalino. Princípio 1. Inteireza independente.
Construa uma vida que funcione perfeitamente sem um relacionamento. Princípio 2. Autenticidade polarizadora. Ouse ser verdadeiramente você mesmo, mesmo que não agrade a todos. Princípio 3. Presença calibrada. Varie sua disponibilidade naturalmente com base na sua vida real. Princípio 4. O padrão inabalável. Tenha limites claros e aplique-os sem concessões. Princípio 5. Tensão produtiva. Permita que discordâncias e atritos existam sem entrar em pânico. Princípio 6. Investimento proporcional. Dê progressivamente, na proporção do que você recebe. Princípio 7. Autoaceitação total. Faça as pazes com quem você verdadeiramente é, por completo. Esses princípios não são técnicas a serem aplicadas mecanicamente. São estados de ser a serem cultivados. E quando você verdadeiramente os integra, quando eles se tornam sua natureza em vez da sua estratégia, você não persegue mais a atração. Você a incorpora. Se esse vídeo revelou algo que você sempre sentiu intuitivamente, mas não conseguia colocar em palavras, se esses princípios ressoam com uma verdade que você já reconhece, haja agora. Dê like nesse vídeo, se inscreva no canal Dark Psyche e compartilhe esse conteúdo com outro homem que precisa entender que a atração real não vem de técnicas superficiais de sedução, mas de uma transformação profunda de quem você é. No próximo vídeo, vamos explorar algo ainda mais denso: os sinais sutis que revelam quando uma mulher perdeu o respeito por você e como reverter essa dinâmica antes que seja tarde demais. Esse não é um conteúdo que você vai encontrar em qualquer lugar. É a psicologia bruta e sem filtros das dinâmicas de poder nos relacionamentos. E apenas os homens dispostos a encarar verdades desconfortárias terão acesso a isso. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, o homem que domina sua própria mente domina seu destino. O império do carisma não é um destino, é uma evolução contínua. E você acabou de cruzar um limiar decisivo.